queria começar contando a história de um homem chamado Sísifo, que na verdade é um personagem da mitologia grega. Sísifo, na mitologia grega, era um rei extremamente arrogante, que desafiou os deuses, e por causa disso ele recebeu uma punição severa. Todos os dias ele tinha que empurrar uma pesada pedra montanha acima. E quando ele estava quase chegando no seu objetivo, ele tinha que ver essa pesada pedra rolar novamente, montanha abaixo para a base, e ele deveria recomeçar toda a sua tarefa do início. O mito de Sísifo acabou se tornando uma grande referência, um grande símbolo para o que é uma vida sem sentido. Uma vida sem sentido é basicamente isso, é a gente acordar todos os dias, nos alimentarmos, trabalharmos penosamente e no final descansarmos para começar tudo de novo no outro dia, sem enxergar nisso um significado, um sentido, um propósito, sem ver nisso realmente um valor de fato. A gente olha para a nossa vida e tudo parece que a gente está sempre novamente rolando uma pedra montanha acima. Por isso, quando a gente fala sobre a nossa busca por sentido, ou o sentido da vida, por favor, não pensem que é uma ideia filosófica, ou algo que pensa as pessoas absolutamente desocupadas. Sentido para a vida é algo muito importante. A gente está se perguntando sobre o que faz realmente a vida valer a pena. O que traz significado para ela. Aliás, essa é uma boa definição para a gente. O filósofo Mário Sérgio Cortella, que é um dos maiores referências da filosofia no Brasil, ele comenta que quando a gente busca sentido para a vida, o que a gente está buscando na verdade é significado e direção. Ou seja, algo que realmente faz com que a vida valha a pena, algo que seja realmente significativo, valioso, e também tenha direção, ou seja, que a gente saiba que a gente pode colocar a nossa energia, o nosso tempo nessa direção, que a gente vai um dia chegar lá na frente, olhar para trás e ver que vivemos vida de verdade. Bom, quando nós vivemos sem sentido, isso tem um problema. Se a gente não consegue ver esse significado e não tem essa direção, esse mesmo filósofo Cortella, ele comenta que a gente vive uma angústia. O que é angústia? É tristeza que a gente não sabe muito bem a razão. É tristeza que a gente não sabe muito bem o motivo. É tristeza que a gente não sabe muito bem para onde vem. Normalmente, associado a um sentimento de vazio. Sabe aquele sentimento que a gente tem quando a gente olha para a vida e parece que deveria ter algo a mais? E parece que a nossa vida deveria ter algo a mais. Parece que ela está vazia. Parece que falta algo. Parece que tem alguma coisa escapando entre os nossos dedos. Essa é a angústia de quando a gente vive rolando pedra montanha acima, quando a gente vive sem sentido. E olha só, o psicanalista Carl Jung, que foi uma das maiores referências da psicanálise da sua época, ele comentou que todos os seus pacientes com mais de 35 anos de idade, repare bem, todos os seus pacientes com mais de 35 anos de idade, possuíam conflitos relacionados ao sentido da vida. Todos. E dá para entender por que aos 35 anos. Quando a gente começa aí a nossa adolescência, juventude, a gente está focado nos estudos. Quando a gente tiver os estudos, a gente finalmente encontra algo que vai valer a pena. E aí depois os estudos terminam e a gente entra no mercado de trabalho e tudo que a gente quer é fazer a nossa carreira decolar, e a gente pensa, não, quando a minha carreira decolar, aí sim eu vou encontrar algo que realmente tenha significado. E aos 35 anos era quando mais ou menos, na época dele, uma pessoa estava plenamente estabelecida. Normalmente ela já tinha uma carreira consolidada, já tinha uma família formada, mas mesmo assim a vida ainda parecia vazia, por isso tinha normalmente crise de sentido. Porque por mais que a gente queira, deseje, essas coisas não preenchem o nosso coração. Bom, hoje, a partir de hoje, a gente vai ver basicamente isso. Como nós podemos encontrar sentido para a nossa vida. E a gente vai ver qual é a resposta que a espiritualidade cristã nos dá. Como nós, a partir da Bíblia, podemos encontrar sentido para a nossa vida. E vai ser uma jornada realmente muito especial e importante.
Para isso, eu queria que vocês entendessem algumas coisas. Quando a gente fala de sentido, tem uma palavra muito próxima que é propósito, mas elas não são iguais. Quando a gente fala de sentido, a gente está falando justamente disso. O que é uma vida que vale a pena, que tenha sentido, que tenha significado? Ok, já entendemos isso. Propósito significa realmente acreditar que nós fomos feitos por alguém e para algo. Então, por exemplo, se a gente estivesse aqui numa feira de invenções e eu encontrasse isso aqui em cima da mesa e começasse a olhar, de repente uma pessoa se aproxima de mim, imagina aqui comigo, e pergunta, você está olhando esse dispositivo? Tô. Fui eu que fiz. Ah, que legal. Para que serve? Não era isso que eu perguntaria? Então eu estou perguntando para quem fez, para que serve? Qual é o propósito? Qual é a razão disso aqui? Então, a pergunta pelo sentido, o que faz a vida valer a pena, todos fazem. Mesmo um ateu. A pergunta pelo propósito, a gente tem que no mínimo acreditar num Criador. Fomos feitos por alguém, para algo. E o primeiro exercício que a fé cristã vai fazer é associar essas duas coisas. Nós fomos sim criados por Deus, para algo. E quando nós entendemos o nosso propósito e vivemos de acordo com ele, nós encontramos sentido. Ok? Então, assim como esse passador de slides nunca seria realmente feliz e nunca se sentiria pleno se ele fosse usado apenas como um peso de papel, ele precisa ser um passador de slides. A gente só consegue encontrar vida que vale a pena quando nós entendemos para que nós fomos feitos e começamos a viver nessa direção. Essa é precisamente a ideia. Bom, diante disso, nós vamos voltar no relato bíblico, um dos mais antigos que nós temos, onde nós ouvimos como Deus cria o ser humano e para que Deus cria o ser humano. Para a gente entender propósito. Vamos juntos acompanhar aqui na projeção. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que se destaca nesse texto? Deus cria os seres humanos à sua imagem e semelhança. Se você tem alguma familiaridade com a Bíblia, você já ouviu essa expressão, criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para sermos ou para refletirmos a imagem de Deus. O que isso significa? Isso não significa qualquer semelhança física, mas significa que nós fomos criados para refletirmos o caráter de Deus. A Bíblia apresenta a Deus como um Deus bondoso, amoroso, paciente, justo e uma série de outras qualidades. Nós fomos criados para refletir esse caráter e não só. Na antiguidade, os reis colocavam estátuas nos diversos locais do seu reinado. Por quê? Essas estátuas representavam a eles e marcavam o seu domínio. E nesse contexto a Bíblia afirma que Deus nos faz a sua imagem e semelhança, dizendo que Ele nos coloca nesse mundo para o representarmos diante da criação. Para junto com Ele cultivarmos esse mundo que Ele fez, como nós conversamos algumas semanas atrás quando falamos de trabalho. Então, nós fomos criados por Deus para refletirmos a sua imagem, para sermos sua imagem e a partir dessa imagem representá-lo diante da criação. Mas isso tinha uma base. Isso deveria ser feito a partir de um relacionamento próximo com esse Deus. E se você dá uma olhadinha na sua Bíblia em Gênesis 1-3, você vai perceber que os seres humanos viviam com Deus de uma forma extremamente próxima no início. E justamente a partir desse convívio, eles refletiam a imagem de Deus e eles representavam a Ele diante da criação. E aqui eu quero fazer uma observação para vocês. Quando a gente fala sobre sentido da vida, normalmente nós pensamos que nós temos que fazer algo. Qual é o sentido da vida? O que eu tenho que fazer? Grande parte da nossa conversa, do nosso horizonte, quando é sentido de vida, é o que eu tenho que fazer. E desde já a gente pode perceber
que a fé cristã amplia o nosso horizonte e nos mostra que o sentido da vida não está associado só ao fazer também, mas antes disso ao ser e ao relacionar-se com Deus, que eu coloquei aqui como transcender. Por isso que a busca de tantas pessoas é incompleta. Porque a gente nunca vai encontrar a resposta no fazer, sem antes a gente encontrar a resposta do ser e do relacionar-se com Deus. Então o sentido da vida, ou o propósito de vida, para o cristianismo é muito mais amplo. Mas repare no que aconteceu. A Bíblia vai dizer que os nossos primeiros pais, em algum momento da história, eles romperam o relacionamento com Deus. Em busca de autonomia, queriam viver a vida do seu jeito, não queriam prestar contas para um Criador, queriam viver como bem entendiam, e justamente em nome dessa autonomia, dessa independência, eles romperam o seu relacionamento com Deus, naquilo que a Bíblia chama de pecado. Isso está em Gênesis 3. Só que olha só, essa era a base da pirâmide. Ao romperem com Deus, eles não quebraram somente essa parte, eles quebraram todo o projeto. Assim como a gente não poderia tirar a base da pirâmide sem derrubar ela inteira, assim como a gente não poderia tirar o fundamento de uma casa e esperar que o telhado e as paredes continuassem lá flutuando, quando eles tiram a base do projeto de Deus, que era o relacionamento com Ele mesmo, todo esse projeto de propósito e de sentido desaba. Se a gente entendeu isso, a gente tem que entender que qualquer tentativa nossa de encontrar sentido ou propósito para a nossa vida tem que necessariamente começar com a reconstrução dessa base. Entendam isso, eu nunca vou encontrar sentido real para a minha vida enquanto eu não tiver um relacionamento reconstruído com esse Deus. É absolutamente tão impossível quanto tirar o fundamento de uma casa e esperar que ela continue de pé. Então agora você percebe que nós teremos 3 encontros. E cada um desses 3 encontros vai se dedicar a uma parte dessa pirâmide. Hoje nós vamos falar sobre essa base, que é o fundamento. Perceba o seguinte: nós fomos criados então para viver com Deus. Isso a gente acabou de dizer. Um Deus que a Bíblia vai falar que é amor. Isso está na primeira carta de João, capítulo 4:8. Deus é amor. Ou seja, Deus cria o mundo, não porque Ele precisava de atenção, não porque Ele precisava ser amado. Ele cria o mundo justamente para compartilhar com essa criação e com a sua criatura, de forma especial o ser humano, o amor que Ele é. Não só que Ele tem, mas que Ele é. Então, nós fomos criados para receber o mais puro, imenso, infinito amor diretamente da fonte, que é o próprio Deus. Isso aqui é realmente bastante importante. Nós fomos criados para receber o imenso e o infinito amor de Deus. Ok. E isso deveria funcionar muito bem. Sabe, imagina aqui que a gente derrama uma caixa d'água de 10 mil litros num copo. O que obviamente vai acontecer é que esse copo rapidamente vai se encher e vai transbordar. Então Deus derramaria seu imenso amor, e isso não só nos preencheria, mas isso transbordaria e faria com que a gente amasse as pessoas ao nosso redor. Mas como a gente comentou há pouquinho, os nossos primeiros pais rompem esse relacionamento. E agora a gente não tem mais esse amor infinito dentro de nós. E como nós nos sentimos exatamente como esse coração vazio. Você já percebeu a necessidade que a gente tem de ser amado? Não é assim que muitas vezes a gente chega no ambiente e fica meio preocupado: o que os outros vão pensar de mim? Ou quando a gente tem um fracasso no nosso trabalho, a gente fica pensando: o que os outros vão pensar quando souber? Por que a gente tem uma necessidade tão grande de ser aceito, de ser amado? A Bíblia vai dizer que nós fomos criados para receber um imenso amor de Deus, mas esse relacionamento foi destruído pelos nossos antepassados. E a partir daí a gente começa uma busca por amor. Entenda isso aqui. Desde pequenos, a gente quer o amor dos pais. O que uma criança mais quer dos seus pais? Sabe, quando ela está aprendendo a andar de bicicleta, e às vezes ela até solta a bicicleta e cai um tombo porque ela queria dar um tchauzinho para o pai e para a mãe, para mostrar que ela estava conseguindo. O que ela quer tanto?
amor, aceitação. As crianças buscam o amor dos pais quando elas tentam preencher as suas expectativas. As crianças buscam o amor dos pais, inclusive com a sua rebeldia, porque eles querem pelo menos ser vistos pelos pais. Algumas crianças realmente conseguem, tem pais que as amam profundamente, e que bom, outras infelizmente não conseguem e acabam tendo marcas profundas para a sua vida. Mas mesmo as crianças que são profundamente amadas, entendo aqui, na adolescência, vão descobrir que o amor dos pais ainda não é o suficiente, ainda não as preenche completamente. Elas ainda precisam do amor de outras pessoas. E elas saem atrás do amor de um grupo, do amor de amigos. E algumas de fato conseguem, outras não. Outros não conseguem se tornar populares e também acabam trazendo marcas depois para a sua vida adulta. Mas mesmo aqueles que se tornam populares e conseguem o amor de amigos, conseguem se inserir no grupo, em algum momento da sua vida, de repente no final da adolescência, vão perceber que mesmo o amor dos amigos, por melhor que seja, não é o suficiente. E às vezes inconscientemente a gente começa a fazer uma outra busca. De repente, se o amor dos amigos, vários amores picados não resolveram o meu problema, de repente um amor exclusivo vai. Se eu tiver um companheiro, se eu tiver uma companheira, eu vou finalmente me sentir completo. Algumas pessoas não conseguem. Acabam não conseguindo casar, ou acabam construindo o relacionamento conjugal de uma forma bastante desastrosa. E também trazem marcas. Mas mesmo aqueles que conseguem, em algum momento vão perceber que o relacionamento, o amor do seu marido e da sua esposa não consegue lhe preencher totalmente. Alguns inclusive tentam trocar de relacionamento porque pensam que de repente essa solução, de repente eu simplesmente casei com a pessoa errada porque eu ainda não me sinto completo. Mas não é a pessoa. O problema é que qualquer pessoa, por mais que nos ame, por mais que se dedique a nós, nunca vai conseguir fazer com que a gente se sinta preenchido. Porque essa pessoa também vai estar em busca de algo que a preencha. Bom, então talvez até inconscientemente a gente faz mais um exercício. E se desde o início de um ser humano, eu me dedicar completamente a ele, me sacrificar, me doar, fazer suas vontades, talvez os filhos sejam a solução. Se eu tiver filhos, eu vou me sentir completo. E acredite ou não, muitas pessoas começam o caminho da paternidade ou da maternidade porque se sentem vazios. Porque olham a sua vida e pensam, falta alguma coisa. E de fato, a gente se sacrifica para eles. A gente faz de tudo por eles. E a gente espera, não, eles nunca vão abandonar a gente. Esses vão ficar do nosso lado até o final. Mas o que acontece? Eles saem. Eles trocam a gente por um príncipe encantado, por uma princesa encantada, por uma carreira, por uma oportunidade de trabalho em outra cidade. Eles trocam a gente. E aí quando eles saem de casa, existe até um nome para isso, síndrome do ninho vazio. Porque como é que a gente se sente? Vazio, porque ninguém consegue preencher isso. Muitos acabam indo para uma busca então pela popularidade. Se eu não consigo ser completamente amado, quem sabe eu consiga ser admirado. Se eu ganhar aí muitos seguidores da internet, de repente se eu for admirado pela minha beleza física, de repente se eu for admirado pela minha inteligência, pela minha carreira profissional, de repente se eu for admirado pelas pessoas, quem sabe aí sim eu vou me sentir completo. Mas entenda uma coisa, admiração não é amor. Admiração é uma relação de consumo. As pessoas que me admiram, elas não estão me dando nada, elas estão sugando. E a partir do momento em que eu não tiver mais nada para oferecer, elas vão para outro lugar. E essa relação de admiração, por incrível que pareça, ela cria uma pressão ainda maior. Eu preciso manter isso, senão eu vou de novo me sentir vazio. Outros acabam fazendo um exercício inconsciente. Se eu não consigo ser completamente amado, quem sabe eu consiga ser respeitado. E é nesse momento que de repente um cônjuge, um marido, uma esposa se tornam duros, inflexíveis, brabos.
É nesse momento que de repente um chefe se torna um tirano, ou mesmo um jovem começa a investir na sua força física por causa da sua agressividade. Quero ser respeitado, então. Mas no final, a nossa vida continua faltando sentido. Continua faltando algo que realmente a preenche. Sabe, por trás de uma pessoa que demanda respeito ou que é escravo da admiração, existe alguém profundamente carente de ser amado. A gente também poderia dizer que por trás das nossas buscas por sentido, existe a busca por ser amado. E além disso, é justamente a busca por admiração, respeito e amor, quando elas são vividas como uma busca por sentido, elas não só terminam com a gente frustrado porque a gente não conseguiu chegar lá, como elas também podem se tornar destrutivas. Eu preciso dizer isso para vocês. Quem faz do casamento o seu sentido, corre um sério risco de quebrá-lo. Sabe, eu já li alguns livros sobre casamento, e um dos conselhos que eu vejo em quase todos os livros é para a gente regular nossa expectativa, porque se a gente esperar que o nosso marido ou a nossa esposa faça a gente feliz, nos preencha de uma vez por todas, e nos faça nos sentir completamente amados e realizados, a gente vai criar uma expectativa tão grande e sufocante que vai acabar destruindo o casamento. Se a gente criar a expectativa de que os nossos filhos vão preencher a nossa necessidade de amor e que vão nos trazer sentido, a gente vai criar um relacionamento tão sufocante na hora que eles tiverem que sair de casa para trabalhar ou para a faculdade, a gente não vai conseguir deixar, a hora que eles casarem, a gente vai ficar toda hora ligando e se intrometendo na vida deles, e a gente prejudica o relacionamento. Se eu construir uma carreira com a pressão de ser admirado, eu corro um sério risco de destruir essa carreira, e assim por diante. Bom, olha só o que C.S. Lewis, que foi uma das maiores mentes do século XX, ele escreveu. Um bebê sente fome. Bem, existe o alimento. Um patinho gosta de nadar. Bom, logo existe água. O homem sente o desejo sexual, então existe o sexo. Se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para um outro mundo. O mesmo C.S. Lewis comenta o seguinte: Deus nos criou do mesmo modo como um homem inventa um motor. Presta atenção. Ora, um automóvel feito para andar com gasolina não andará bem com nenhum outro combustível. E Deus projetou a máquina humana para andar bem à base dele mesmo. É por esse motivo que não adianta pedir a Deus que nos deixe ser felizes à nossa maneira, sem termos de nos preocupar com religião. Deus não pode nos dar uma felicidade e uma paz independentes dele, simplesmente porque não existem. O que esse escritor, esse professor está dizendo é que qualquer tentativa de encontrar sentido, de preencher qualquer vazio que a gente sinta sem Deus, é absolutamente inútil. Jesus já falou isso. Certa vez Jesus encontrou uma mulher num poço, pegando água. E essa mulher, flagrantemente, tinha tentado resolver o sentido da sua vida através de casamento. E ela já tinha se casado 5 vezes, numa sociedade extremamente moralista. Fez com que ela fosse segregada da sociedade. E Jesus falou para ela o seguinte: quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, falando da água do poço. Mas olha só, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Jesus está dizendo que quem tem um relacionamento com ele, tem a sua sede completamente saciada. O que ele está dizendo? Que finalmente essa pessoa vai se sentir de novo plena, cheia. Muito bem, em outro momento, Jesus contou uma história que você provavelmente já ouviu falar. Ele conta a história de um homem que tinha um filho mais novo dele. Certa vez pediu toda a sua herança e rompeu esse relacionamento com o pai.
Exatamente no momento em que ele rompe o relacionamento com o pai, o que ele faz? Ele vai buscar vida que vale a pena, ele vai buscar sentido em outro lugar. Exatamente o que a Bíblia falou já em Gênesis, a partir do momento em que os seres humanos buscam, aliás, a partir do momento que os seres humanos quebram o relacionamento com Deus, eles começam uma busca por sentido que nunca termina. Esse filho também rompeu o relacionamento com o pai e começou uma busca por sentido. E no final, como é que essa busca termina? Vazia, ele não conseguiu o que ele queria. E destrutiva. Porque ele acabou com a sua vida arruinada. Jesus ensina justamente isso. Sem Deus a gente vai buscar sentido em outros lugares. E essa busca sempre vai ser sem sentido. Aliás, vazia e destrutiva. Mas olha só, esse filho então reconhece que o que ele finalmente, o que ele tão precisava, a satisfação que ele tanto queria, estava do lado dele o tempo inteiro, ele só não reconheceu. E ele decide voltar para o pai. E com isso Jesus nos ensina de que a nossa busca por sentido ela só tem final. Quando a gente percebe que o que a gente tanto buscou, o amor que a gente tanto quis, ele estava do nosso lado o tempo inteiro. A gente só não percebeu. Junto com o pai. E o retorno é lindo. Vou ler com vocês. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho. O abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Sabe, a Bíblia fala que esse Deus nos faz novamente seus filhos. E como filhos, nós voltamos a ser o alvo de todo o seu amor, assim como praticamente todo o nosso amor vai na direção dos nossos filhos. Como filhos de Deus, nós somos de novo alvo de todo o seu amor. Mas isso, claro, não é de graça. É de graça para nós, mas não para Deus. Para esse pai fazer o seu filho perdido de novo, o seu filho, você viu o que aconteceu? Ele correu na sua direção, abraçou e o beijou. A gente não percebe isso, mas naquela época isso era algo absolutamente indigno, humilhante. Para um patriarca daquela época, correr era humilhante. Eles sempre andavam, nunca corriam. Ele corre. Receber um filho que queimou toda a sua herança era algo indigno. O pai recebe. Abraçar e beijar alguém que tinha acabado de sair de um chiqueiro era impuro. O pai faz. Sabe por quê? Com isso Jesus ensina que para esse Deus nos fazer seus filhos, Ele veio até nós. Ele veio até nós, mesmo que isso fosse humilhante e degradante. Ele se humilhou. Ele se tornou impuro para nos purificar. Ele morreu a nossa morte. Para que a gente se tornasse seus filhos. Ele assumiu o nosso lugar e pagou o preço dos nossos pecados. A cruz não é só um símbolo de perdão. A cruz é o definitivo eu te amo de Deus para você. Eu fui até o ponto mais baixo da história do mundo por amor a ti. É isso que Deus diz na cruz. Mas sabe, quem é casado aqui sabe disso. A gente não conseguiria construir um relacionamento ouvindo um eu te amo uma vez só na vida, não é verdade? Um relacionamento conjugal bom, ou mesmo um relacionamento de pais e filhos, a gente diz eu te amo se possível todo dia, não é? Muito bem. A Bíblia vai dizer que quando nós cremos e confiamos no que Jesus fez, reconhecendo o amor de Deus e realmente nos rendendo de novo a Ele, vivendo uma vida junto com Ele, o Espírito Santo vem morar no nosso coração. E sabe o que acontece?
Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma nosso Espírito que somos filhos de Deus. Boa parte do que o Espírito Santo faz no nosso coração é ficar nos lembrando o quanto Deus nos ama e que nós somos seus filhos, alvos do seu amor. Então, quando você participa com regularidade de encontros como esse, quando você lê a sua Bíblia diariamente em casa, quando você ora com esse Deus, o Espírito Santo está sussurrando no teu coração: eu te amo, mais do que você possa imaginar. Bom, o resultado disso é que a gente já pode até se relacionar com a popularidade, com filhos, com casamento, com amigos, com os pais. Mas a gente não vai ser dependente do amor deles. Isso é muito importante. Mesmo que a gente não receba o amor esperado, a gente ainda vai se sentir completo. Vocês sabem, eu conheci realmente a Jesus e comecei uma vida com Ele quando eu era adolescente. E sabe o que eu me lembro? Eu lembro que eu era um adolescente assim, eu não era muito popular, eu era baixinho, gordinho, com óculos, e eu era terrível em qualquer esporte. Então eu não era exatamente um símbolo de popularidade na adolescência. Mas eu lembro que eu me sentia profundamente amado. Apesar de eu não ter amor de grupo muitas vezes que eu queria, eu me sentia profundamente amado. E assim eu sei que muitas pessoas que de repente não foram amadas na sua infância, não foram amados no seu casamento, de repente não foram nem muito amados pelos seus filhos, talvez não são admirados como gostariam, nem respeitados. Se encontrarem o amor de Deus, podem se sentir cheios. Completamente cheios. Bom, não só isso. Jesus falou ali em João 4 que a pessoa que o conhece se torna também uma fonte a jorrar. Porque quando o amor de Deus nos preenche, a gente consegue amar mesmo aqueles que não nos amam. Então, pessoal, se a gente fosse resumir um pouco essa história, a gente diria o seguinte: se você não viver com Deus, você sempre vai buscar sentido. E essa busca sempre vai resultar em nada. Sempre vai ser vazia e frustrante. E no final até autodestrutiva. Mas se você viver com Deus, a sua necessidade de amor está saciada. E você começa a buscar o sentido onde ele realmente se encontra. Que nós vamos começar a falar então na semana que vem. Mas hoje, eu gostaria de encerrar esse momento, convidando você a avaliar um pouco a sua vida. Onde você tem buscado a sua noção de sentido? Onde você tem buscado saciar a sua fome de amor, de significado? Avalie, você realmente acredita que essa busca que você está vivendo vai te preencher? Ela vai levar a algum lugar? Agora eu queria convidar você a decidir. Decida se arrepender de ter buscado sentido longe de Deus. E isso vale para mesmo aquelas pessoas que nunca viveram próximos de Deus, de tomarem uma decisão de dizer: chega, eu vou parar de tentar sozinho. Mas também vale para pessoas que de repente estão vivendo uma caminhada cristã há anos, porque volta e meia a gente acaba de novo buscando sentido e amor em outras coisas. Hoje pode ser o dia de você dizer: chega, não dá mais. Decida se render ao amor de Jesus, deixando que Ele te preencha. Decida dizer: Deus, sem Ti não dá mais. Quero que Tu estejas na minha vida. Quero que Tu sejas o Senhor do meu coração. E convida uma terceira decisão. Viva regularmente conectado a Ele. Essa não é uma coisa que a gente simplesmente decide e aí o problema está resolvido para sempre. Como eu falei antes, a gente precisa de um contato regular com encontros, com a Bíblia, com a oração. E assim constantemente, esse Deus vai estar sussurrando no nosso coração
o quanto Ele nos ama. Constantemente, Ele vai estar preenchendo o nosso coração. Eu queria convidar vocês para um momento de oração. Feche seus olhos. Vamos orar juntos. E eu queria separar agora em 2 momentos de oração. Se você gostaria de tomar uma decisão nessa noite e dizer para Deus, chega de tentar sozinho, eu quero o teu amor, eu quero que tu preenches a minha vida. Eu gostaria que você repetisse essa oração que eu vou fazer. Pode ser de forma silenciosa, não tem problema nenhum, mas repita no seu coração. E depois eu oro com todos. Senhor Deus, me perdoa por eu ter buscado uma vida longe de Ti, por eu ter buscado saciar a minha fome de amor em outros lugares. Me perdoa porque eu tentei viver a vida afastado do Criador dela. Mas a partir de hoje, Senhor, eu quero viver contigo. Eu aceito o perdão e o amor oferecidos na cruz. Eu entendo o que tu fizeste por mim. E impactado por esse amor, eu me rendo a Ti. Preenche o meu coração. Que o Teu amor seja tudo o que eu preciso. Que eu possa ir entendendo o quanto Tu me amas. E que eu possa ir me sentindo cada vez mais cheio. Me ajuda a continuar essa caminhada contigo, junto a uma comunidade cristã.